Nós, brasileiros, pobres coitados, que vivemos subjugados por uma feroz ditadura Supremo PT, né? A verdade é única. Não temos muito para comemorar, a não ser realmente perceber ou confirmar o que nós já estávamos cansados de saber que aconteceria no novo governo do Lula, né? O Lula o Lula é um ladrão condenado, é um cara que desviou dinheiro de todas as formas possíveis, mas foi nomeado pela Justiça Brasileira, pelo STF, pelo TRE, para um novo mandato de presidente. Não podia dar certo, não está dando certo, e esse governo não tem mais para onde ir. A grande realidade é essa. Ele detonou tanto nos 2 primeiros anos de mandato que não vai conseguir chegar nem ao final do 2º ano de mandato. Eu não estou falando aqui que vai acontecer o impeachment, apesar de que está se formando aquela configuração que acabou derrubando o Collor e a Dilma através do impeachment. Eu não estou dizendo isso porque, infelizmente, as forças que sustentam essa ditadura brasileira estão muito bem alicerçadas naquelas 4 faces da pirâmide que eu já falei várias vezes, que é o executivo totalmente tomado, distribuído em cargos para as principais lideranças políticas do Brasil, é a justiça, são as forças armadas e a maldita imprensa brasileira, que é totalmente enviesada, é totalmente de extrema esquerda. Então isso eu não estou falando. Mas nós temos pelo menos um motivo para rir, nós temos um motivo para ficar felizes e até para acreditar no futuro. Temos como acreditar no futuro. Se chama Donald Trump. Donald Trump, sinceramente, está mais uma vez se materializando como alguém que nos representa, que representa a direita conservadora mundial. E com uma grande vantagem em relação ao nosso querido Jair Bolsonaro, ao nosso querido Javier Milei, ao nosso querido Bukele, esses que são especiais para nós e que nos representam, com certeza esses aí nos representam, além de outros políticos brasileiros que merecem todo o meu respeito e o meu aplauso, e também alguns influenciadores, alguns youtubers, né, como o pessoal gosta de falar, né? Alguns youtubers que realmente também me representam e também eu bato palma para todos eles, porque trazem a verdade através das redes, né? Bom, mas Donald Trump já pode ser a identidade secreta do mais novo Capitão América. Donald Trump já é o Capitão América. Não tenha dúvida nenhuma, defendendo primeiro os valores tradicionais da cultura ocidental, que a maior parte deles foram plantados pelos Estados Unidos. Não adianta a gente querer fazer aquele ufanismo, falar do Brasil, não sei o que e tal. Na verdade, o Brasil não é um exportador de bons valores morais e éticos, infelizmente. É uma grande tristeza para o Brasil. O Brasil, não resta dúvida, é um país muito rico, que tem uma terra incrível, um solo maravilhoso, né, um clima espetacular, né, em todos os climas estão dentro do Brasil, não resta dúvida nenhuma. Então a gente tem muito orgulho do solo onde nós nascemos. Mas, infelizmente, o povo brasileiro não é um povo que possa se bater palma, que possa se dizer, que maravilhoso. Então, assim, eu tento plantar sempre a ideia de que nós temos que reconstruir a moral do brasileiro, construir uma nova ética e reconstruir a moral, fazermos com que o Brasil seja um exemplo no futuro. No momento, infelizmente, a gente não pode, porque a gente tem visto os piores exemplos por aqui, inclusive porque os nossos grandes representantes são péssimos exemplos, são os piores exemplos do mundo. É o nosso judiciário, é o nosso executivo e o nosso legislativo também é podre, na grande maioria é podre, né? Então a gente tem uma situação muito complicada e os exemplos também no povo também são muito complicados. É como eu costumo dizer, ninguém nasce político
Ninguém nasce juiz corrupto, ninguém nasce de uma imprensa militante de extrema esquerda, né? Mercenário, ninguém nasce mercenário. Mas em que momento alguém que é do povo se transforma num jornalista mercenário, num político corrupto ou num juiz desonesto? Existe um ponto aí de ruptura e que parece ser muito fácil de ser atingido. É uma tristeza muito grande. Mas vamos voltar à comemoração de Donald Trump, que tem se mantido exatamente, estritamente, dentro de tudo aquilo que ele havia prometido na campanha eleitoral. E, sem dúvida nenhuma, me parece um Donald Trump muito amadurecido dentro da política. Por quê? Que o Donald Trump é um grande empresário, que é um cara muito inteligente, que é um cara muito bem articulado, que é um cara que tem uma presença muito forte, um carisma muito grande. Isso ele já tinha, ele já tem há muitos anos. Mas faltava a ele um certo aprendizado dentro da política. E isso, durante o primeiro mandato dele, ele realmente adquiriu. E agora ele está fazendo de uma maneira muito mais, como é que eu vou dizer para vocês, equilibrada. Mas equilibrada não é no sentido de fazer composições políticas, negociações, não é nada disso não, né? Não é, como é que a Globo gosta de falar? É articulação. Ele não está articulando porra nenhuma, não, porque a Globo adora falar isso, né? O presidente não sabe articular. Quando eu falo articular, vocês sabem o que a Globo quer dizer, né? É dinheiro. A Globo quer que dê dinheiro para todo mundo, inclusive para ela, né? Que foi a maior beneficiária financeira do governo Lula até o momento, foi a Rede Globo, né? TV Globo, Globo News, e aqueles penduricalhos todos lá que a Globo Lixo tem. Então a gente tem que comemorar a volta do Donald Trump, que está fazendo exatamente tudo o que prometeu, com a mesma intensidade, com a mesma rapidez, tá? Não está esperando nada acontecer, está fazendo acontecer, e realmente ele é o maior player, né? O pessoal gosta de falar, né? O player. É o jogador mais forte da política mundial. Quem é que pode rivalizar com os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo e uma das maiores potências bélicas, talvez a maior potência bélica do mundo, apesar de que isso nem é tão importante no mundo atual, porque o mundo atual é governado por guerras econômicas. Quem vai conquistar o mundo ou não vai, está indo pela fonte mais sutil, mais adequada, se é que se pode dizer isso, né? Se é que se pode dizer que uma guerra mundial pode ser travada de uma maneira adequada. Guerra é guerra, né? Mas de uma forma um pouco mais suave, sem agressão, sem violência, que é a guerra econômica, que a China vem travando já há algumas décadas, tá? Pelo menos umas 2 décadas a China já vem querendo disputar a posição de maior potência econômica do mundo. É bem verdade que os pilares que sustentam a economia chinesa são falsos, são mentirosos, porque a China pode até ter assumido um capitalismo que eu considero até o verdadeiro capitalismo selvagem. Por que é o capitalismo selvagem finalmente aparecendo no mundo? Porque é uma exploração de mão de obra. Todo mundo sabe que a China é uma exploração de mão de obra. Vira e mexe, apesar de ser o regime mais fechado do mundo, né? Onde ninguém tem liberdade de nada, ninguém pode falar nada. Mesmo assim, alguns escândalos aparecem da exploração de mão de obra, que é uma característica do governo chinês desde Mao Tse-tung. Desde Mao Tse-tung que a China é isso. Então, o único governo que tem, o único jogador que tem condições de pelo menos negociar em mesmo nível com o Donald Trump, com os Estados Unidos, é a China. Essa ainda pode negociar. Mas o resto, gente, o resto não tem expressão nenhuma. Nós mesmos, né? Eu sou um fã do Jair Bolsonaro, mas tem que respeitar que a posição mesmo do Jair no Brasil ainda seria de um jogador muito pequeno nesse grande jogo mundial, né? E a mesma coisa com o Milei, Bukele, não tem uma representatividade mundial. E se você analisar outros países, você vai perceber que na Europa também não tem um jogador que possa falar grosso como o Donald Trump. Esse realmente pode e está fazendo, e fazendo a felicidade de nós todos que vivemos nessa republiqueta de bananas aqui, que infelizmente se transformou numa feroz ditadura da justiça e do PT. Tá bom, gente? Até a próxima.